rapidinho, já estamos de volta. Bom, o sonho da paternidade pode acontecer aí de forma inesperada ou planejada. E o desejo de ser pai pode exigir alguns cuidados para os homens que planejam ter filhos. Nós convidamos a biomédica doutora Regina Gotardi para falar sobre os cuidados, prevenção e como manter a fertilidade saudável do homem, não é mesmo, doutora? Porque depende também da gente, das mulheres também ajudando os homens. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Débora. Um prazer estar aqui novamente, dessa vez falando de um assunto que ainda é um pouco de tabu para alguns homens, né? Existe ainda? Existe. Quando a gente fala de infertilidade, muita gente acaba pensando, até por uma questão social, muito na mulher. Mas o homem, ele tem também a sua responsabilidade quando a gente fala da infertilidade, né? Existem estudos recentes que mostram que 15%, né? Existem 15% de casais que mesmo tentando, né, ter ali uma gestação, eles têm dificuldade. E desses 15%, 40% tem aí a questão masculina envolvida da infertilidade. Doutora. Então, a gente tem que ter essa atenção, sim. Exato. E, doutora, hoje, quais seriam as principais causas, por exemplo, da infertilidade dos homens? Falando da infertilidade masculina, a principal causa é a varicocele, que é uma dilatação aumentada, né, das veias testiculares. Mas outras causas também podem estar relacionadas, né, como tabagismo, obesidade, a questão mesmo do uso de anabolizantes, né? Nós estamos introduzindo um hormônio sintético no organismo e que em excesso pode afetar diretamente a produção dos espermatozoides. Nossa. Então tem que ter um cuidado aí, né, doutora? Tem que ter, além das infecções. Quando a gente fala de infecções, nós estamos falando de infecções sexualmente transmissíveis, porque elas também podem afetar a fertilidade do homem, como infecções como clamídia, neisseria. Então, tem que ter um cuidado e uma atenção muito grande em relação a essas infecções também. E você mencionou, doutora, sobre os cuidados, mas existem alguns hábitos que devem ser evitados, por exemplo, para o homem manter assim uma fertilidade saudável? Falando um pouquinho do que evitar, eu vou falar o que deve ser feito. Por exemplo, ter um hábito de vida saudável levando em consideração uma alimentação equilibrada, ter, por exemplo, uma qualidade de sono, evitar o estresse. E também quando a gente fala de prevenção, né, a gente ter um olhar preventivo e não buscar um médico quando a gente tem um problema. Quando a gente fala de infertilidade, se a gente consegue tratar no início, o sucesso de conseguir evoluir para uma gestação é muito maior. Então, buscar também um auxílio diagnóstico, buscar também um acompanhamento médico, né? E quando a gente fala de homem e mulher, ter uma boa relação com a sua companheira, né? Exato. Então, são fatores que, se a gente tiver atenção e o homem tiver essa atenção, a gente acaba diminuindo um pouco as chances de ter casos de infertilidade masculina, por exemplo. E, doutora, tem uma idade para que o homem inicie essa investigação, assim, com alguns exames? Na verdade, não existe uma idade ao certo. O ideal é que o homem, né, procure sempre um acompanhamento médico, faça seus exames de rotina de forma periódica. É claro que quando a gente fala de infertilidade, o homem ele vai buscar um auxílio quando ele começa a perceber certas dificuldades até para engravidar, né? Então, a gente percebe que por volta ali dos 30 anos, os homens começam a procurar um auxílio médico quando encontram a dificuldade ali na questão da gestação, né? E a gente fala que essa dificuldade acontece quando? Após um ano de tentativa, que o casal não conseguiu ter a gestação, aí sim começam-se as investigações, né, nessas questões de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Exato, 30 anos, né, doutora? Por volta. Tão cedo, assim, né? Exatamente. E, doutora, quais seriam os principais exames, assim, para o homem, para avaliar essa fertilidade? Quando a gente fala de exames, a gente tem que ter em mente que existem diversos exames, desde exames laboratoriais até exames de imagem. O principal exame solicitado pelos médicos é o exame de espermograma, que é um exame que vai avaliar a questão de pH, viscosidade, vai avaliar em si também os espermatozoides, tá? Ele é um exame sempre realizado em 2 amostragens, então ele é analisado com 2 amostras, né, do esperma masculino. E existem também outros exames, né? Exames de dosagem hormonais, FSH, LH, testosterona, para a gente verificar se existe alguma questão envolvida na parte
hormonal. Existem também exames de imagem, ultrassom Doppler dos testículos. Existem também exames genéticos, mas esses exames eles só vão ser realizados quando nos primeiros exames de triagem, como eu disse aqui, os exames hormonais, a parte do espermograma, existem alguma alteração. Por exemplo, existe um exame genético chamado análise genética do cromossomo Y, que ele vai avaliar geneticamente se no cromossomo Y, né, que é um cromossomo pertinente aos homens, existem alterações genéticas que afetam diretamente a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides. Então, assim, existem diversos exames. Existem os exames básicos e existem os exames mais aprofundados. E quem vai dar essa conduta, né, de quais exames devem ser feitos, na verdade, é o médico que está acompanhando aquele urologista, homem. né? O urologista, exatamente. E, doutora, quando que o congelamento do sêmen, ele pode ser, por exemplo, uma opção para o casal? Bom, existem, na verdade, duas opções que podem ser utilizadas essa questão do congelamento de espermatozoides. A primeira é quando o homem ele quer postergar essa questão de gestação, né? Ele tem algumas prioridades na vida, então ele acaba congelando o espermatozoide porque a gente sabe que ao longo do tempo a qualidade e quantidade de espermatozoides tem uma tendência a diminuir. Então ele opta pelo congelamento desses espermatozoides. E existe também a questão quando o homem ele vai passar por algum tratamento de saúde, principalmente os tratamentos oncológicos, que a gente sabe que a radioterapia e a quimioterapia acabam afetando também essa quantidade e qualidade desses espermatozoides. Então, para uma segurança daquele homem, ele acaba optando por essa questão do congelamento dos espermatozoides. E hoje existe também, né, doutora, tratamentos disponíveis para o homem que está infértil também, não é, doutora? Exatamente. Débora, existem diversos tratamentos. É claro que um tratamento sempre vai depender da clínica daquele paciente e de um olhar individual do médico para com aquele paciente. Então, assim, eu vou falar alguns tratamentos, mas esses não significam que, de fato, ele vai ser adequado para todos. Então, desde de cirurgias para correção anatômicas, a introdução de medicamentos, principalmente os medicamentos hormonais para uma regulação hormonal, porque como a gente conversou aqui, a gente percebe que os hormônios eles têm correlação direta nessa questão da produção dos espermatozoides. E também existem tratamentos voltados para a fecundação em si, que é a inseminação artificial, quando a gente utiliza o esperma masculino e introduz no canal uterino da mulher, né? E também existe o tratamento de FIV, que a gente fala que é a fertilização in vitro, onde é selecionado, na verdade, os espermatozoides viáveis, né? Os melhores, e eles são introduzidos no óvulo da mulher e, posteriormente, esse óvulo é introduzido na mulher. Né? Ou seja, tem tratamento sim. Tem tratamento sim, busque seu médico, porque tudo é possível. Tudo é possível e continue com os hábitos mais saudáveis. Com certeza. Número 1. Com certeza, Débora. Doutora Regina, muito obrigada, viu, por trazer esse assunto aí que é sério e que, assim, muitas mulheres também, elas se preocupam, né? Sim. Com essa saúde aí dos homens, do seu parceiro, e é muito importante. Muito obrigada, viu? Obrigada. Posso mandar um abracinho novamente? Um abraço e um beijo. Um abraço e um beijo para todo mundo do laboratório, que eu sei que está todo mundo assistindo. Estão assistindo. Já avisei todo mundo, está todo mundo online, o pessoal da minha equipe, já está todo mundo assistindo a gente aqui. Então, um beijo para todos vocês, é um prazer estar aqui novamente, viu? Super beijo para vocês também. Olha, eu quero participação de vocês aqui no nosso telão. Eu vou repetir aqui o nosso WhatsApp para vocês colocarem e mandarem. Ó, esse número aqui, ó, 19991969255, que agora eu quero ver vocês assistindo aí do laboratório, viu? Super beijo para vocês.